Bem-vindos à nossa discussão sobre autoria, identidade textual e o uso da inteligência artificial no nível médio da rede pública de ensino. A pesquisa aqui apresentada discute como a inteligência artificial, ou IA, impacta o ensino médio das escolas públicas brasileiras. Por um lado, a IA pode melhorar o acesso à informação, aumentar a autonomia dos estudantes e diversificar o ensino. Por outro, o uso sem reflexão crítica dessas tecnologias pode prejudicar a construção da identidade dos alunos, levando à homogeneização dos textos e à passividade. A situação é ainda mais complexa com leis, como a que proíbe o uso de celulares em sala de aula, apesar de muitos estudantes da rede pública dependerem desses aparelhos como única fonte de acesso digital. A pesquisa é fundamentada em autores como Paulo Freire e Bakhtin, e destaca que a escrita escolar é uma prática essencial para a formação cidadã. Ela conclui que a IA não é inimiga, mas se usada de forma crítica, pode fortalecer a autonomia dos alunos, preservar a identidade textual e contribuir para uma educação mais emancipatória. Objetivo geral. Este trabalho visa analisar de que modo o uso da inteligência artificial no ensino médio da rede pública brasileira influencia a construção da autoria e da identidade textual dos estudantes, considerando as tensões entre inovação tecnológica, autonomia discente e restrições normativas, como a proibição do uso de celulares em sala de aula. Também será discutido como a proibição do uso de celulares nas escolas, embora busque manter a ordem, pode afastar os estudantes de ferramentas digitais importantes, especialmente aquele cujo celular é a única forma de acesso à internet, à informação e à cultura digital. Analisar os perigos do uso automático e irreflexível da inteligência artificial na escola e, com isso, pode prejudicar os alunos na construção das suas próprias ideias com criatividade autoral, conduzindo à perda da identidade textual, refletir em caminhos para que a tecnologia, especialmente a IA, possa se fazer presente com criticidade e consciência na escola, de modo a atuar como ferramenta de suporte e aprendizado, incentivando a autoria e o desenvolvimento crítico dos estudantes. A justificativa se sustenta na necessidade urgente de compreender e equilibrar a integração da inteligência artificial no ensino médio da rede pública brasileira diante de uma atenção crítica. Ignorar a IA é inviável, pois ela já faz parte do cotidiano dos estudantes e do processo educacional. Adotá-la sem criticidade compromete a formação intelectual e cidadã dos alunos, especialmente no que diz respeito à construção da autoria e da identidade textual. Essa discussão não pode se restringir ao campo teórico, pois as tensões analisadas se manifestam de forma muito concreta no cotidiano das escolas. A integração da inteligência artificial ao ambiente escolar ainda esbarra em limitações estruturais, como a escassez de equipamentos tecnológicos, o acesso desigual à internet e a ausência de políticas conscientes de formação continuada para os professores. Tais fatores revelam que o debate sobre o uso crítico da IA não diz respeito apenas à inovação pedagógica, mas à garantia de que condições reais para que o processo educativo ocorra de modo equitativo e emancipador. Considerar essas dimensões materiais é essencial para compreender os desafios da autoria da identidade textual na era digital. Vamos agora falar sobre educação e identidade textual. A escrita, enquanto prática cultural e social, ultrapassa a mera reprodução de conteúdo e passa a representar um processo de construção de sentidos, de afirmação da autoria e de inserção do sujeito no mundo. No ensino médio, sobretudo na rede pública, essa dimensão torna-se ainda mais relevante, pois corresponde a um período de transição em que os jovens aprendem a afirmar sua voz, elaborar suas experiências e desenvolver autonomia discursiva. De acordo com Paulo Freire, a leitura do mundo precederia sempre a leitura da palavra, e a leitura da palavra implicaria na continuidade da leitura do mundo. O texto não é uma técnica neutra, mas sim um modo de interpretar e transformar a realidade. Bakhtin afirma: a palavra é o território comum entre o eu e o outro. Toda enunciação viva tem ressonância dialógica. Por trás desta palavra, pronunciada em um dado momento e em um dado lugar, encontra-se uma infinidade de réplicas silenciosas, invisíveis, mas que constituem sua essência. A palavra é sempre metade do outro. Dessa maneira, escrever é, antes de tudo, dialogar. E é com isso que precisamos ficar atentos quanto ao uso da inteligência artificial na escrita, pois quando o aluno terceiriza sua produção textual, esse diálogo é interrompido, comprometendo a autoria, que deixa de ser fruto de uma experiência situada. Vygotsky explica que
Toda função no desenvolvimento cultural da criança aparece duas vezes, primeiro no nível social e depois no nível individual. A prática de escrever articula-se à interação com o outro, mediada por professores, colegas, bem como contextos culturais. Ao deslocar esse processo para a IA, corre-se o risco de romper a dinâmica da internalização, uma vez que o estudante deixa de produzir sentidos próprios para reproduzir textos pré-fabricados. Nos dizeres de Turkle, estamos cada vez mais confortáveis em interações mediadas por máquinas que nos oferecem a ilusão de compreensão sem o risco do encontro humano. O preço disso é a superficialidade das relações, que se estende também às práticas de escrita e de pensamento. Hernandes pensa na autoria não apenas como a capacidade de produzir textos originais, mas também como a capacidade de atribuir sentido ao mundo. Sendo assim, a perda da autoria seria um processo também de silenciamento cultural. Esse pensamento é reforçado por Chartier, que diz: a escrita é inseparável das práticas sociais e dos contextos de produção. Ao ser reduzida a um produto algorítmico, perde-se sua dimensão cultural e histórica, tornando-se apenas exercício técnico, sem ligação com a vida real. Por meio da análise destes autores, percebemos como a identidade textual dos alunos está em risco quando o processo educativo não é mediado de forma crítica. A escola não pode se limitar a proibir ou liberar o uso da inteligência artificial. É necessário criar condições de ensino que valorizem a autoria e incentivem a leitura e a escrita como práticas de liberdade. A escrita escolar é também um exercício de autonomia. Substituí-la por textos artificiais significa negar ao aluno a experiência de amadurecer como sujeito discursivo. Não basta produzir textos. É preciso refletir sobre eles, interpretar experiências e se posicionar diante da realidade. A identidade textual deve ser vista como um fio condutor da formação crítica. Vou apresentar para vocês o tópico de tecnologias digitais e educação. A inserção das tecnologias digitais no campo educacional representa uma das transformações mais significativas da contemporaneidade. Em uma sociedade marcada por interconexões em rede, pela circulação de informações em tempo real e pela hibridização das culturas, pensar em educação sem considerar o impacto das tecnologias digitais é negligenciar a realidade dos estudantes. Kestels observa que a lógica em rede penetra em todos os campos da atividade humana e redefine a sociabilidade, evidenciando que a escola não é um espaço isolado, mas parte de uma sociedade em rede, onde os jovens constroem identidades também a partir de interações digitais. Pierre Levy complementa ao afirmar que o cyberespaço constitui um novo espaço de comunicação, sociabilidade e saber. Para a educação, isso significa que o conhecimento não está mais concentrado em instituições ou sujeitos específicos, mas distribuído em rede, exigindo novas formas de ensinar e aprender. Kensky ressalta que as tecnologias digitais alteram profundamente os papéis de professores e alunos, transformando o processo pedagógico. Levy afirma ainda que o saber em rede é construído coletivamente, por meio da experiência, da memória e da criatividade, compondo uma inteligência coletiva. A cybercultura, portanto, não elimina a autoria, ela a multiplica por meio das interações. Essa reflexão é fundamental para pensar a identidade textual dos estudantes. Quando a IA é utilizada de forma acrítica, há risco de reduzir essa inteligência coletiva a respostas pré-formatadas, limitando a autoria discente. Harry Jenkins amplia essa discussão ao destacar que a cultura da convergência desafia a escola a formar sujeitos capazes de produzir sentido, não apenas consumir informações. Nesse cenário, a IA pode ser ferramenta útil, desde que utilizada com criticidade e sem substituir a autoria dos estudantes. A sala de aula interativa é aquela em que eles participam ativamente da construção de sentido, enquanto o professor atua como mediador. A tecnologia deve ser recurso, não finalidade. Marco Silva enfatiza que, sem o diálogo, qualquer recurso tecnológico se torna estéril. Essa análise reforça que a tecnologia só ganha sentido pedagógico quando articulada a projetos críticos colaborativos. Selvin observa que as tecnologias por si só não transformam a educação. O que transforma é a forma como elas são apropriadas por práticas pedagógicas. A escola, portanto, não pode se omitir diante das desigualdades digitais, devendo assumir o papel ativo na inclusão de garantir que os estudantes aprendam a usar as tecnologias de forma crítica. Como alerta Pretot, pensar educação hoje exige pensar cultura, ciência, tecnologia e sociedade de forma integrada. A tecnologia pode tanto ampliar como reduzir a aprendizagem, a depender da mediação. Kensky lembra que o seu uso exige formação docente que vá além do domínio técnico, alcançando uma compreensão crítica de suas implicações sociais. Políticas públicas de inclusão digital, portanto, não devem apenas fornecer equipamentos, mas investir na formação de professores. As tecnologias digitais, especialmente a inteligência artificial, podem tanto reproduzir quanto desafiar desigualdades. Outro risco é o tecnodeterminismo,
que é a crença de que a tecnologia sozinha transforma a educação. Como alerta Turkle, legislações que regulam o uso tecnológico sem compreender as suas implicações sociais podem silenciar práticas legítimas, ignorando o que o sujeito constrói e sua identidade na relação com o digital. Por isso, integrar as tecnologias digitais à educação não é uma opção, mas uma exigência do tempo presente. Jenkins reforça que os jovens precisam ser preparados para participar da produção cultural, não apenas consumi-la. Isso exige que a escola ofereça condições para que a IA e outras tecnologias sirvam à expansão da autoria, e não à sua substituição. Selvin, em A Tecnologia é Benéfica para a Educação, na página 90, nos diz que quando criticamente incorporada a tecnologia, amplia o protagonismo discente e fortalece a cidadania, mas quando usada de forma crítica ou proibitiva, reforça desigualdades e ameaça a identidade textual dos estudantes. Em síntese, a análise das contribuições de Castle, Levy, Kensky, Jenkins, Silva, Selvin, Pretot, Turkle, Moran e Freire revela que a presença das tecnologias digitais na educação é inevitável e estruturante. A questão central não é se elas devem ser utilizadas, mas como serão incorporadas. A exclusão digital somada à proibição normativa agrava desigualdades e compromete a autoria discente. Por outro lado, a apropriação crítica das tecnologias podem potencializar a aprendizagem, ampliar a cidadania e fortalecer a identidade textual. Agora nós vamos falar sobre 2 tópicos muito importantes do nosso trabalho. O primeiro deles fala a respeito do uso da inteligência artificial na sala de aula. A gente vê que a inteligência artificial, se for bem usada, ela pode estimular o criticismo, ela pode estimular a busca por informação, ela pode ser um importante banco de dados para acessar novos recursos. O problema é quando essa inteligência artificial, ela suprime, ela visa suprir a voz do aluno em si mesmo. Ele deixa de ser um ser pensante e passa a reproduzir apenas o que a inteligência artificial está dizendo ali. E isso é um problema. Autores como Paulo Freire, Levy e Jenkins, eles falam não diretamente sobre isso, claro, mas eles têm em suas passagens pontos que fazem com que nós reflitamos sobre o tema. Paulo Freire, por exemplo, fala a respeito do direito à vida ser como importante senso de convicção da autonomia do aluno. E a gente sabe que se a inteligência artificial não for bem usada, ela pode viabilizar esse recurso. Jenkins, por seu turno, fala que não é só importante fornecer informação, mas estimular o aluno a utilizar essa informação como um ganho de conhecimento próprio, para que ele ache quem ele é no mundo, para que ele consiga fornecer informações ou ter informações para poder formar os seus pensamentos. Então a gente vê que o problema não é a inteligência artificial em si própria, o problema é como ela é conduzida em sala de aula, nas escolas, e a gente vê a importância que tem a intervenção do professor, a intervenção da sociedade, da própria instituição, para poder fornecer os recursos de formação e de capacitação dos alunos para utilizar a inteligência artificial da melhor maneira. Outro ponto muito importante é a utilização da legislação como ferramenta de estímulo ou barreira para os alunos na sala de aula. A gente sabe, a gente vê que a legislação ela pode ser sim um estímulo crítico ao entendimento do aluno, como por exemplo a Constituição Federal, como por exemplo a Base Nacional Comum Curricular, o Plano Nacional de Educação, e até mesmo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, que fala ali a respeito do estímulo à criatividade, ao criticismo do aluno, ao uso consciente de recursos tecnológicos em prol do ganho de conhecimento. Então a gente vê que em contramão a essa legislação vem outras que acabam sendo muito rasas, como por exemplo a Lei número 15.100 de 2025, que proibia o uso de celulares na sala de aula. Celular esse que muitas vezes é a única fonte e forma que o aluno tem de encontrar essas informações. E aí fica o questionamento, será que o problema é apenas o uso do celular ou é o uso que é displicente dessa ferramenta? Será que se o aluno utilizar o celular como um mecanismo de busca e enquadramento da inteligência artificial para estimular o seu senso crítico, estimular o seu crescimento, o seu conhecimento, não seria um bom aliado? A gente viu e a gente pôde perceber com o nosso trabalho que sim, que o celular não é o grande vilão, o problema é como utilizam essa ferramenta. Então, a gente vê que o grande mote dessa temática versa muito mais sobre como o professor, a sociedade, a instituição de ensino vão utilizar, vão potencializar essa ferramenta, muito mais do que a própria ferramenta em si. Muito obrigado, vamos ficar com o próximo tema do nosso trabalho. Vamos resumir rapidamente a metodologia que utilizamos para investigar a influência da inteligência artificial no ensino médio das escolas públicas. Nossa pesquisa tem uma natureza qualitativa e caráter exploratório. Escolhemos o qualitativo porque, conforme Gil, 2008, orienta, nosso foco é entender a complexidade das dimensões pedagógicas e sociais e não apenas o aspecto numérico. A abordagem principal foi a bibliográfica e documental. Nos fundamentamos na análise de livros, artigos e documentos oficiais publicados.
Essa escolha é essencial, pois nos permite, segundo Severino, 2016, refletir e criar nossa própria opinião ao estabelecer conexões e compreensões sobre o fenômeno estudado. Para a fundamentação, mobilizamos autores clássicos da pedagogia crítica, como Paulo Freire, Kensky Preto e outros, e crucialmente a legislação educacional brasileira. Examinamos a LDB, a BNCC, que orienta a apropriação crítica e tecnologias. Também a Lei 15.100 de 2025. Essa base normativa nos permitiu uma análise crítica completa. Um ponto forte do trabalho é a triangulação das fontes, que, segundo Gil, aumenta a validade da pesquisa ao utilizar diferentes informações. Os dados analisados foram categorizados em 4 eixos principais: identidade textual, tecnologias digitais, inteligência artificial e legislação educacional, seguindo as diretrizes de análise documental de Luque, de André e outros. Por fim, o trabalho possui uma relevância social, pois discute a identidade textual dos estudantes frente à inteligência artificial no contexto das escolas públicas. Em suma, nossa metodologia combinou a natureza qualitativa com a abordagem bibliográfica e documental, utilizando referências sólidas para construir uma análise crítica, coerente e abrangente. Obrigado. Vou apresentar os resultados e discussões do nosso trabalho sobre o impacto da inteligência artificial na autoria e na identidade textual dos estudantes do ensino médio da rede pública paulista. Os resultados mostram que o uso da inteligência artificial não pode ser separado das condições de acesso às tecnologias, do contexto social e das normas escolares. Vivemos um cenário paradoxal. Enquanto a conectividade aumenta, as restrições ao uso de celulares também crescem, e isso reforça desigualdades já existentes. Embora 92% das escolas tenham internet, o uso efetivo pelos alunos ainda é limitado. A Lei nº 15.100 de 2025 proíbe o uso do celular pessoal nas aulas, mas para muitos estudantes esse é o único meio de acesso à internet. Assim, a escola acaba restringindo o mesmo recurso que garante o direito à aprendizagem digital. Nas periferias de cidades com menor renda, o estudante depende quase só do celular. Já em escolas com melhor infraestrutura, a inteligência artificial é usada em debates, revisões textuais e produções colaborativas. Esses contrastes mostram que o impacto da inteligência artificial não é o mesmo para todos. Enquanto alguns alunos desenvolvem autonomia e pensamento crítico, outros acabam usando a inteligência artificial como atalho, copiando respostas e perdendo espaço de autoria. No cenário internacional, a Unesco defende que a inteligência artificial na educação deve promover inclusão, equidade e centralidade humana. Mas ao comparar essas diretrizes com a realidade paulista, vemos uma grande distância entre o discurso global e as condições locais. Grande parte dos professores reconhece o valor da tecnologia, mas ainda não se sentem preparados para integrá-la ao currículo. Quando há formação e mediação, a inteligência artificial pode fortalecer a autoria, ajudando o aluno a comparar, revisar e reconstruir texto, desenvolvendo sua voz própria e consciência crítica. Nosso estudo revela 3 tensões principais, entre o acesso e restrição, entre a autoria e a automatização, entre o discurso global e a realidade local. Reconhecer essas tensões é essencial para que a escola pública transforme a inteligência artificial em instrumento de criação, diálogo e emancipação, preservando a identidade textual dos estudantes e o seu poder de intervir no mundo por meio da palavra. Eu vim falar um pouquinho com vocês sobre as considerações finais do nosso TCC. A pesquisa mostra que o uso da inteligência artificial no ensino médio público brasileiro é complexo e envolve desafios educacionais, políticos e culturais. A IA pode enriquecer o aprendizado e ampliar o acesso ao conhecimento, mas, se usada de forma automática e sem contexto, pode limitar a autonomia e a criatividade dos alunos. O problema central não é a presença da IA, mas como ela é integrada ao cotidiano escolar. Há também obstáculos práticos, como o acesso limitado à tecnologia e as regras escolares, que proíbem o uso de celulares, o que reforça a desigualdade digital e contraria as metas de uma educação crítica e tecnológica. O estudo defende que a escrita escolar deve ser vista como prática cultural e política, expressão de identidade e das ideias dos estudantes. A escola deve, portanto, proteger essa autoria, equilibrando o uso da tecnologia com a valorização da voz individual. Conclui-se que as políticas públicas precisam ser mais sensíveis às realidades das escolas e dos alunos, evitando tanto o uso mecânico da IA quanto a sua proibição. A tecnologia deve ser uma aliada na formação de alunos autônomos, criativos e críticos.
garantindo que a IA sirva à liberdade e não à uniformização.